Fala pessoal aí do Médio Militar, tudo tranquilo? Então estou aqui hoje para gravar com vocês o módulo 4 de Química 2, tranquilo? Esse módulo 4, cara, já começa a entrar naquela parte que chama de Físico-Química, né? Que seria a parte física das reações químicas. Vamos começar a falar então de cinética química. Como o próprio nome diz, cinética vem de velocidade. Então, qual o objetivo da cinética química? Estudar a velocidade das reações químicas e os fatores que influenciam essa velocidade. Lembrando que toda reação química nós temos reagente, que é a parte inicial, e temos o produto, que é a parte final. Tranquilo? Então, esse módulo é bem introdutório, tá? Vamos ficar em mais ou menos uns 3 ou 4 módulos só focado em cinética, tá? Então, começando lá do básico, tá? Que seria a velocidade média de uma reação química. Assim como a gente vê na física, tá? Como tu calcula a velocidade média? Não seria ΔS sobre ΔT? Seria aquela variação de deslocamento sobre a variação do tempo. Só que na química, a gente trabalha com reação química, correto? Então, na reação química, a gente diz que a velocidade média é a variação, que a gente pode chamar tanto de mol quanto de massa, não importa, tá? Sobre a variação do tempo, tá? Esse tempo, ele pode estar em segundo, minutos ou hora, ele não importa. E a variação, ela pode ser tanto de massa quanto de mol. Se eu pegar um exemplo, se eu tenho a variação de mol e meu tempo foi em minuto, a minha velocidade média é mol por minuto. Se a minha variação foi em massa e meu tempo foi em segundo, minha velocidade média é grama por segundo. Tranquilo? Então, eu posso ter diferentes unidades de uma velocidade média em uma reação química, tá? Só lembrando o seguinte, se eu quero converter alguma coisa que está em mol para massa, a gente usa aquela relação que você aprende lá em estequiometria. Ou seja, 1 mol é sempre igual à massa molecular do composto. Se eu sei essa relação, eu posso converter qualquer valor de massa para mol ou vice-versa. Tranquilo? Então vamos lá. Como que se aplica na prática essa velocidade média? Deixa eu tirar aqui. Ó, por exemplo, peguei uma reação química. N2 mais 3H2 formando 2NH3. Como vocês já tiveram aula de estequiometria, o que a gente pode dizer nessa reação química que já está balanceada, tá? Como não tem o número aqui na frente, eu sei que é 1 mol de N2. Está reagindo com 3 mols de H2, que está produzindo 2 mols de NH3, tá? Reparem que tem uma tabela. Desenvolveu muitas questões na apostila de vocês, SpaceX também costuma cair, que vai te dar uma tabela com valores, tá? Reparem aqui, quando o meu tempo é zero, ó, quando o meu tempo é zero, ou seja, a reação ela ainda não aconteceu, eu tenho 0 mols de NH3. Repare, NH3 ele não é produto, ou seja, ele ainda não foi produzido, tá? Eu tenho inicialmente 100 mols de N2 e 300 mols de H2, tá? Repare que N2 e H2, ó, eles são a parte inicial da minha reação química. Tranquilo? Repare que após, sei lá, 10 minutos, ó, após 10 minutos, a minha quantidade de NH3, por exemplo, foi de 0 para 32,5. Então, ou seja, está vendo? Ó, eu comecei a formar o produto. A minha reação química está começando a acontecer. Repare que N2 e H2, por serem reagentes, eles vão começar a ser consumidos. Você vai diminuir a quantidade deles. Então, ó, repare que de 100, eu passei a ter 84,75 de N2. Ou seja, eu comecei a diminuir. E repare que de H2,
eu passei a ter 251,25 após 10 minutos. Aí depois eu tenho aqui após 15 minutos, por exemplo. Após 15 minutos, reparem que eu passei a ter 40 de NH3, ó, inicialmente tinha 0. Após 15, eu passei a ter 80 de N2 e passei a ter 240 de H2. Se o tempo fosse passando mais, você ia perceber que a quantidade de NH3 ia subir, porque ele é produto. A quantidade de N2 ele ia diminuir mais e de H2 também ia diminuir mais. Tranquilo? Como que se aplica na prática? Se eu quisesse calcular a velocidade média, deixa eu apagar aqui, ó. Se eu quisesse calcular a velocidade média entre os 10 primeiros minutos, a velocidade média não é variação de mol ou de massa sobre o tempo? Então, por exemplo, se eu pegar aqui os 10 primeiros minutos e eu quero calcular a velocidade média de NH3, eu faço a variação de mols dividido pela variação do tempo. Ó, a variação final menos inicial de um, menos final menos o inicial do outro. Se eu quero calcular a variação de N2 durante os 10 primeiros minutos, vai ser a variação de massa, ó, final menos o inicial. Só um detalhe, tá? Lá na equação inicial que nós vimos, você viu que estava um módulo, né? Por que módulo? A gente tem que trabalhar sempre com um número positivo. Porque os reagentes, ele começa com um valor alto, ele vai diminuindo ao longo do tempo. O que significa? Se eu faço final menos o inicial, essa variação vai ser negativa, tá? Então a gente trabalha com módulo. Então se eu faço final menos inicial e módulo sobre final menos inicial. A mesma coisa eu posso fazer com o H2. Se eu quero calcular a velocidade média do H2 durante os 10 primeiros minutos, o final menos o inicial sobre a variação de tempo. Tá? Isso vai se aplicar a qualquer reação química. Reparem que eu vou ter 3 tipos de velocidade média. Eu tenho a velocidade de N2, ó, de N2. Eu vou ter a velocidade de H2 e eu vou ter a velocidade de NH3, tá? Reparem que eu vou ter 3 velocidades da minha reação química. Então, pode ser uma questão, por exemplo, que pergunte apenas qual é a velocidade de N2. Então, eu vou usar apenas a informação de N2. Se eu pergunto qual é a velocidade de H2, eu sei que vou usar o valor de H2. Se ela pergunta qual é a velocidade de NH3, tá? Então, eu vou usar apenas o valor de NH3. Tranquilo? Vou botar aqui um exemplo aqui. Deixa eu tirar. Ó, botei aqui, sei lá. Se eu quero calcular, então, a minha velocidade entre 0 e 15 minutos. Ó, qual vai ser o de NH3? Vai ser a variação do número de mols, ó, final menos o inicial, sobre a variação do tempo, final menos o inicial. Se eu subtrair o valor, eu tenho que aproximadamente 2,7 mol por minuto. Aí, se eu quero calcular o de N2, eu vou ter, ó, a variação do número de mols, ó, final menos o inicial, sobre o tempo, final menos o inicial, que eu vou ter 1,3 mols por minuto. Ou eu quero calcular o de H2, por exemplo. Ó, vai ser o final menos o inicial sobre a variação do tempo. Tranquilo? Uma coisa que você pode ter percebido, tá, é o seguinte. Deixa eu voltar aqui para a equação química. Ó, tá vendo a relação estequiométrica? Ó, 1 mol de N2 está reagindo com 3 mols de H2, que está produzindo 2 mols de NH3. Esse número de mols, ele vai me dizer
também um pouco a velocidade da equação química. Por exemplo, se eu sei que a velocidade de N2 é 1 mol por minuto, a velocidade de H2 vai ser 3 mols por minuto. Por que 3 mols? Porque o número de mols da reação dele é 3 vezes maior do que do N2. E a velocidade de NH3 vai ser 2 vezes maior do que a velocidade de N2. Porque a relação estequiométrica entre N2 e NH3 é 1:2. Então, a velocidade média dessa reação, desse composto, vai ser 2 vezes maior do que a velocidade desse composto. O que você pode ver na prática aqui do lado. Repare, ó. N2 não era apenas 1 mol? Olha a velocidade dele. NH3 não eram 2 mols? Reparem que a sua velocidade foi aproximadamente 2 vezes maior do que de N2. Tranquilo? Tá vendo que H2 era 3 mols? Então a sua velocidade é aproximadamente 3 vezes maior do que de N2. Então, às vezes, é muito comum você ver uma questão que ele, por exemplo, ele vai me dar apenas a informação de N2. Só que ele não quer de N2. Ele vai querer de H2. Então, pela relação estequiométrica, você vai calcular a velocidade de N2 e vai usar a estequiometria para calcular a velocidade do H2, por exemplo. Só lembrando, pela proporção estequiométrica, a gente sabe que 1 mol de N2 está reagindo com 3 mols de H2. Então, a velocidade de H2 vai ser 3 vezes maior do que de N2. Tranquilo? Lembrando que estamos falando de velocidade média de cada um dos componentes, tá? Agora, eu também tenho a velocidade média global da reação, tá? Eu tenho a velocidade média de cada um dos componentes e eu tenho a velocidade média da reação total, tá? Que é uma conta muito simples. Você vai pegar a velocidade média e dividir pelo coeficiente estequiométrico, tá? Então, vou botar aqui um exemplo. Ó, eu peguei a velocidade média de NH3, lembra lá que deu 2,7? E divide por 2. Por quê? Na frente dele tem o número 2. Deu 1,3, aproximadamente. Agora, eu peguei a velocidade média do N2 e dividi por 1. Por que por 1? Porque lá na equação química tem o número 1 na frente dele. Tranquilo? Olha a mesma coisa que eu tenho com H2. Eu peguei a sua velocidade média e dividi pelo seu coeficiente estequiométrico, que é 3. Tá? Lembra que era 3H2? Então vai dar 1,3. Repare que por mais que cada um dos compostos tenha a sua velocidade, quando você vai calcular a velocidade global da reação, todos vão ter o mesmo valor. Tá? Então é comum, inclusive uma questão recente das PSECs, deve ser de 2017 ou 2018, bem recente, ela me dá um composto, ela pede a velocidade média de um componente só, ele também pede a velocidade global da reação. Sempre que for da global da reação, você vai pegar qualquer velocidade média e dividir pelo coeficiente estequiométrico. Tranquilo? Então, vamos fazer uma questão aqui que envolve a estequiometria, só para vocês terem uma ideia, tá? Ó, olha essa questão aqui, por exemplo. Ó. Ele me fala que a combustão do butano, ó, C4H10, corresponde à equação. Ó. Ele me fala C4H10 mais 13 sobre 2 de O2, produzindo 4 mols de CO2, 5 mols de água e energia. Repare que essa equação química ela já está balanceada. Tranquilo? Olha a pergunta dele. Se a velocidade da reação for 0,05 mol de butano por minuto, qual vai ser a massa de CO2 produzida em 1 hora? Então, repare que é muito parecido com a estequiometria, tá?
Ele me dá uma informação de um composto e quer descobrir de outro. Tranquilo? Como a gente calcula a estequiometria, gente? O que você não pode esquecer é montar uma relação entre eles. Aqui o butano, tem algum número na frente? Não tem. Então a gente sabe que é 1 mol. A gente sabe que vai ser 1 mol. Agora, tá vendo o CO2? Tá vendo que tem o número 4 na frente? Significa que são 4 mols de CO2. Tá? Se fosse para eu calcular a velocidade média, eu sei que a velocidade de CO2 é 4 vezes maior do que do butano. Porque aqui é 1 e aqui é 4. Só que repare que um composto ele me deu em mol, o outro composto ele quer a massa. Então, vamos montar a relação entre eles, tá? O mol de butano está para 4 mol de CO2. Mas só tome cuidado que um aqui está em mol, o outro aqui está em massa. Por que o outro está em massa? Que você não pode esquecer que 1 mol é sempre igual à massa molecular. Então, ou seja, a massa molecular do CO2 é de 44. Então, 44 vezes 4, porque é a massa de 4 mols. Tranquilo? Não tem relação. Agora, se eu tenho 0,05 mol de butano, de onde veio esse valor? Ó, da questão, tá vendo? Veio aqui da questão. Quanto de CO2 eu vou ter? X. Aqui a gente faz cruzado, uma regra de 3. A gente vai ter que a massa de butano, ou de CO2, é de 8,8 gramas por minuto. Por que gramas por minuto? O valor que eu usei de butano é mol por minuto, certo? Então aqui vai ser por minuto. O do CO2 vai ser grama, porque eu trabalhei com a massa, tá? Tranquilo até aí? Só que, tá vendo que ele pede após 1 hora? Então eu sei que eu tenho 8,8 gramas por minuto. Tranquilo? Como que eu faço para converter de minuto para hora? 1 hora não são 60 minutos? Então eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 60. Então eu tenho que a massa de CO2 após 1 hora é de 528 gramas por hora. Tranquilo, gente? Então, ó, esse módulo 4 é bem curtinho, fala apenas de velocidade média. Tem bastante questões aí na apostila para a gente fazer. Beleza? Valeu, gente!